Começa agora mais um episódio do Geração V, o teu programa de comentário político jovem da Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo, o Voto, e comigo tenho a minha comentadora residente, Joana Marques Brás. Olá, Joana. Olá. E esta semana convidámos o André Abraão, 27 anos, é secretário-geral adjunto da Juventude Socialista e técnico superior na Secretaria-Geral do Governo. E também convidámos o José Maria Coelho, 26 anos, jurista, presidente do PSD Castelo Branco e integra neste momento a Unidade de Transparência do Governo. Olá, meus caros, e muito bem-vindos ao Geração V. Obrigado. Eu quero só dizer aos meus coleguinhas que, se não fossem as mulheres... Obrigado, Joana, a estar aqui, e vamos ter aqui um confronto PSD-PS, vai ser muito interessante, por isso fiquem por aí. Numa semana em que tivemos o bolhão cheio, um novo nome para uma coligação, Marine Le Pen condenada, Sérgio Sousa Pinto que bateu com a porta, as entrevistas dos cabeças de lista aos programas de informação e também aos programas de entretenimento e as tarifas de Trump. É muita coisa para 36 minutos, mas estou certo que os meus comentadores e convidados vão dar o seu melhor para conseguir abordar todos estes temas. André, começo por ti. Como é que viste a saída abrupta de Sérgio Sousa Pinto das listas do PS e se isto é uma grande perda para o teu partido? Olá a todas e a todos, cumprimentar-vos e cumprimentar os nossos ouvintes. E espectadores também. Espectadores. Também temos em vídeo no YouTube. Em primeiro lugar, é importante dizer que a decisão de Sérgio Sousa Pinto é uma decisão pessoal. E, portanto, antes de falarmos de qualquer tipo de motivação ou fazermos uma análise política sobre essa decisão, é uma decisão pessoal. Estamos a falar de um deputado que o é desde 95, é verdade que esteve no Parlamento Europeu, mas, portanto, tem uma longa vida de serviço público, portanto, também necessitará das suas merecidas férias, mas não conheço as razões pessoais que o levaram a isso. E, portanto, definir bem este ponto que é uma decisão pessoal e as pessoas têm que compreender naturalmente e respeitar essa decisão. Mas o timing é que nos poderá levar a questionar o porquê desta decisão. Explica para quem não sabe como é que isso tudo ocorreu. Sim. Segunda-feira? É que na segunda-feira a lista de Lisboa foi aprovada nos órgãos do PS de Lisboa. E a lista foi aprovada e Sérgio Sousa Pinto já constava em quarto lugar e os integrantes eram praticamente os mesmos. Houve uma mexida aqui e ali, que é a prerrogativa do próprio secretário-geral do PS de fazer depois, no momento posterior, mas a lista estava aprovada. Portanto, Sérgio Sousa Pinto sabia o lugar em que ia e quais é que eram os integrantes dessa lista. E na quarta-feira, onde houve reunião de Comissão Política Nacional, onde Sérgio Sousa Pinto não esteve, eu estive presente, essa mesma lista também foi aprovada, foi discutida e foi votada. E Sérgio Sousa Pinto, em um desses dois momentos, pronunciou no sentido de não aceitar fazer parte da lista. Portanto, é estranho que depois, no dia seguinte, tenha tomado essa decisão. Nós não sabemos as razões, podem ser razões pessoais, evidentemente, mas o facto de ter sido no dia a seguir à aprovação da lista no órgão nacional poderá levar-nos a pensar em algumas motivações que o terão levado a fazer isso. Eu diria que há talvez três motivações, de um ponto de vista analítico, que nós poderemos considerar. Conta-nos tudo. Em primeiro lugar, acho que o facto de nomes como Álvaro Beleza não constarem da lista, que têm uma grande proximidade com Sérgio Sousa Pinto e partilharam muito percurso político, mas também a nível da sociedade civil e do associativismo, poderá tê-lo deixado de certa forma desconfortável. Porque Álvaro Beleza, é importante também deixar esta nota, ao contrário do ano passado, este ano disse também nos próprios órgãos do Partido Socialista que estaria disponível para ser deputado e exercer o seu mandato. Portanto, era algo que pretenderia. E não foi escolhido então, é isso? Eu por acaso não tenho essa informação. Não foi escolhido. Não, ok. Não foi escolhido. Em segundo lugar, Sérgio Sousa Pinto é alguém que tem uma visibilidade nacional suprapartidária. Portanto, é capaz de falar para margens de eleitorado sim. que estão muito para além do PS. E Sérgio Sousa Pinto, de certa forma, talvez sentisse que era a altura de o valorizarem por falar também para essas margens e não tanto para o Partido Socialista, sendo muitas vezes crítico. Achas que não gostou do quarto lugar, é isso? Talvez não tenha gostado do quarto lugar ou até do facto de haver outros membros dessa lista que vão à frente dele e talvez não reconheça tanto valor. Mas também é importante dizer que as pessoas que vão à frente de Sérgio Sousa Pinto desempenharam funções governativas. Portanto, é alguém que também são pessoas que dedicaram... O ano passado ele estava acima ou estava na mesma posição ou abaixo? Eu creio que estava abaixo, mas não tenho a certeza, mas eu creio que estava abaixo. Pronto. E, portanto, quarto lugar... Até subiu, então. É um quarto lugar digno, diga-se. E um terceiro motivo, este aqui mais no âmbito especulativo, que podemos colocar, é que Sérgio Sousa Pinto, com este afastamento destas listas, quer dizer, os portugueses podem, de certa forma, reter aqui algumas ilações. Um descontentamento com a direção nacional do partido, um descontentamento com o projeto político do Partido Socialista neste momento. E isso poderá munir Sérgio Sousa Pinto para que no futuro se possa lançar para
algum tipo de cargos. Quer dizer, sem querer aqui antecipar e fazer grandes especulações. Secretário-Geral do PS. Sim, quer dizer, secretário-geral do PS, tudo dependerá do resultado das eleições, Claro. não é? E portanto, são variáveis que Mas não vale também a pena. temos Fernando Medina, que andam a falar muito, não é? Sim, quer dizer, o PS tem essa coisa positiva de haver sempre vários nomes que podem ser considerados, não é? Outros partidos Sim, têm isso é bom esse sinal. problema Isso é e bom sempre é bom sinal. Sim, sim. Mas Sérgio Sousa Pinto poderá pensar, e quer dizer, há várias eleições que se vão seguir, autárquicas, Presidenciais. até presidenciais, quem sabe, mas parece-me longínquo para Sérgio Sousa Pinto, mas em que ele se poderá lançar e, dando este passo atrás, poderá vir a dar 2 passos à frente. Mas isto é tudo num plano muito especulativo e queria terminar mesmo com esta nota. É uma decisão pessoal, Claro. e acho que, acima de tudo, temos que respeitar. Muito bem. Obrigado, André. Joana, o que é que tens a dizer? Achas que isto afeta diretamente o PS? Eu acho E sei que tens perguntas também para fazer. Claro que afeta diretamente o PS. Aliás, depois de Fernando Medina também de ter dito e comunicado aqui com mais antecedência e não fazendo este espetáculo, como também já é panágio de Sérgio Sousa Pinto, não é? Se ele não entrasse assim desta maneira a pé juntos, também não era ele. Portanto, Fernando Medina é um bocadinho mais diplomata, vá. Exato. Um bocadinho mais certinho. E eu, apesar de não gostar particularmente de Sérgio Sousa Pinto, não gostar, eu não o conheço, não é? Mas a forma politicamente é a maneira dele e é o modus operandi dele. Mas acho que, como é óbvio, que impacta o PS. E acho que é normal um partido que esteve no governo durante tanto tempo e que agora vem para uma oposição enfraquecida e uma oposição que tem aqui este partido Chega, que está sempre a azucrinar a cabeça de toda a gente. Eu acho que está numa posição, lá está, enfraquecida politicamente e está a ter alguma dificuldade em reestruturar-se a partir de dentro. Esta é a visão que eu tenho de fora, não é? A visão de quem está de fora e de quem não está dentro do PS, pelo menos aquilo que passa, para mim, é que o PS está a ter algumas dificuldades em lidar com o facto de estar em segundo. O que é normal, porque é um partido que teve durante muito tempo em primeiro. E, portanto, o PS é um partido muito grande e o facto de ser um partido muito grande também permite aqui que existam várias alas dentro do partido e fortes, com várias pessoas a suportar cada uma destas alas. Sérgio Sousa Pinto é claramente uma ala que não se alinha com a direção atual do Partido Socialista. É uma pessoa com muito mais... Aliás, André, se tu discordas, podes falar. Não, eu era só para deixar terminar a reflexão, mas era Sérgio Sousa Pinto apoiou Pedro Nuno Santos. Claro. E, portanto, nós muitas vezes, quando olhamos para o Partido Socialista e para estes partidos grandes, tentamos sempre compartimentalizar as diferentes alas, diferentes sensibilidades. Mas em política as coisas são sempre um bocadinho mais complicadas na dinâmica partidária. Porque se nós olharmos para Sérgio Sousa Pinto, de regra geral, é mais conotado com o centro. A verdade é que nas eleições internas entre José Luís Carneiro e Pedro Nuno Santos apoiou o Pedro Nuno Santos. E, portanto, precisamente pela razão que disseste, que é um bocadinho mais complexo do que só uma questão de ideologia. Exatamente. Quando temos 2 candidatos, nós sabemos que, por muito que um seja mais à esquerda e o outro seja mais à direita, mesmo internamente dentro de um partido de centro-esquerda, há depois perspectivas de... há também relações claro. pessoais e relações que se criam num partido onde as pessoas estão há 20, 30 anos. Certo. Portanto, mas que Sérgio Sousa Pinto, aquilo que defende publicamente é uma ala muito mais à direita, mesmo dentro do PS, é uma coisa muito mais chegada à direita ou ao centro, do que Pedro Nuno Santos, ou do que quem está neste momento a dirigir o Partido Socialista. E, portanto, aliás, Sérgio Sousa Pinto critica muitas das coisas que o PS faz, e bem, eu acho que é assim que a democracia se faz. Agora, eu acho é que isto, como é óbvio, que fragiliza o Partido Socialista. Fernando Medina é um nome importante no Partido Socialista, também não é uma pessoa que eu adoro politicamente, mas é uma pessoa... Ou seja, eu estou aqui a dizer isto puramente de forma análise política, claro, é isso que porque a minha ideologia até é um PS um bocadinho mais chegado à esquerda, portanto, atenção, mas acho que isto fragiliza o PS e acho, sobretudo, que demonstra que Pedro Nuno Santos já tem muita dificuldade em unir o partido, em tornar o partido uno, não é? Aliás, porque se nós olharmos para Pedro Nuno Santos, as pessoas que ele tem à volta dele, para um partido que se quer o segundo lugar ou que está a tentar ser novamente o primeiro, é uma pessoa que tem uma pouca massa de gente na sua estrutura. Zé Maria, sim. Para um militante do PSD isto foi uma boa notícia? Ora, para um militante do PSD acaba sempre por ser uma boa notícia o facto de Sérgio Sousa Pinto não integrar as listas do Partido Socialista. O Parlamento perde, ou não achas? Sem dúvida, de fazer esta análise prévia. Fair play também. Eu simpatizo bastante com o Sérgio Sousa Pinto, com a figura do Sérgio Sousa Pinto e inclusivamente também ideologicamente às vezes encontramos-nos. Há muita gente de direita que diz bem de Sérgio Sousa Pinto, que elogia. Sem dúvida, e portanto acho que naturalmente o Parlamento perde bastante. Agora, acho que
temos que olhar para esta saída do Sérgio Sousa Pinto de um outro ponto de vista, ou seja, não só aquilo que será o impacto que terá no PSD, naturalmente, até porque, ainda um bocadinho ao encontro daquilo que o André estava a dizer, eu não sei até que ponto os eleitores fora da bolha política fazem esta reflexão, ou se votam porque o Sérgio Sousa Pinto está na lista ou não está na lista. Aliás, mais do que nunca, acho que estas eleições vão ser umas eleições muito polarizadas entre ou Montenegro ou Pedro Nuno Santos, e portanto não sei se isso influencia assim tanto o facto de o Sérgio Sousa Pinto integrar ou não as listas. Agora, acho que isto é um sintoma claro daquilo que é o estado do Partido Socialista neste momento. O caso do Sérgio Sousa Pinto é um dos casos dentro de todos aqueles que aconteceram no Partido Socialista na constituição destas listas. E, portanto, acho que eu outro dia dizia a uma pessoa que, mais do que nunca, aquilo que são as divergências internas do Partido Socialista estão a sair cá para fora. O Partido Socialista sempre foi um partido que tinha as suas divergências, mas saía um pouco cá para fora. Portanto, eles conseguiam conter muito bem. E isso era bom. E se calhar por isso é que também lhes dava a posição política que efetivamente têm, e por isso é que também são um grande partido. Agora, desta vez está tudo a sair muito cá para fora. Culpa de quem? Penso que será sempre uma culpa da liderança, claramente. Neste momento, o Partido Socialista não tem uma liderança forte, aquele que é o Pedro Nuno Santos, que toda a gente esperava que um dia viesse assumir o Partido Socialista, que era o prometido e que era uma pessoa muito carismática. Neste momento não tem esse carisma, não tem essa liderança, e claramente isso está-se a denotar naquilo que é a constituição de umas listas que, vamos ver, teriam aqui uma oportunidade ou seja, o Pedro Nuno Santos, que perdeu umas primeiras eleições legislativas, tinha aqui uma segunda oportunidade num espaço de um ano e está a conseguir desperdiçá-la com estas quesilhas internas que saem cá para fora e que demonstram claramente que nem a própria casa está a conseguir arrumar, e portanto acho que isso também não dá a estabilidade que os portugueses esperam neste momento de uma governança. Bem, eu devo só dizer que naturalmente discordo, porque Pedro Nuno Santos tem uma grande união em torno a liderança tem muitos apoios no Partido Socialista e existe uma união no Partido Socialista. Eu acho que há situações em concreto, do caso do Sérgio Sousa Pinto, do caso do Fernando Medina, o meu caso também, que decidiram integrar as listas à Assembleia da República. Queres explicar porquê? Não, quer dizer, as razões eu expliquei nos órgãos e acho que devem ser explicadas nos órgãos. Muito bem, claro. Mas pronto, são razões pessoais. Não decidi integrar, mas eu acho que isso não significa propriamente a descoesão. Eu acho que o Partido Socialista sempre foi um partido de grande liberdade. E se nós olharmos para casos mais recentes, entre António Costa e António José Seguro, Pedro Nuno Santos, José Luís Carneiro, o próprio Pedro Nuno Santos, quando António Costa era primeiro-ministro, muitas vezes também dissidente, o próprio Alexandre Leitão também. É um partido grande, é um partido com liberdade, e o facto de haver pessoas que não se revêem com o projeto naquele momento, ou que por razões pessoais que nós não conseguimos descortinar, saem das listas, eu acho que isso não é sinal de fragilidade do Partido Socialista. Olhas para isto como naturalidade, então? Sim, é preciso dizer que as listas foram aprovadas com mais de 90%. Mas deixa-me só fazer um parênteses, que é o Sérgio Sousa Pinto sempre foi conhecido pela sua irreverência e até por desalinhar com outras lideranças do Partido Socialista, e isso nunca o fez bater com a porta desta forma, não é? Até ainda na liderança de António Costa e com António Costa como primeiro-ministro, Sérgio Sousa Pinto desalinhou, mas nunca bateu com a porta, e portanto acho que o bater com a porta é claramente, demonstra claramente, o ponto a que se chegou, e dois, também que deixa de haver uma liderança que consiga agregar e manter essas pessoas cá dentro, não obstante as suas divergências. É um bocadinho por aí. Eu acho que é por isto que a saída de Sérgio Sousa Pinto e de Fernando Medina, eu vou juntar aqui os dois, fragiliza o PS. Porquê? Porque qualquer coisa que aconteça agora vai ser remetido para Pedro Nuno Santos. Eu acho que nós não podemos alicerçar todo um partido como é o Partido Socialista só a Pedro Nuno Santos. Eu sei que ele é a liderança do partido e ele tem que representar o partido e tomar a responsabilidade pelo partido. Mas acho que quando temos pessoas que também constroem o partido há 20 e tal anos, essas pessoas também têm responsabilidade sobre o partido. Apesar de sabermos que é Pedro Nuno Santos que é a liderança, e portanto, claro que sim. Agora, eu acho que é que em tempo de campanha aquilo que vai acontecer, inevitavelmente, é que a oposição do PS vai utilizar isto como forma de tentar passar uma sensação de que é um partido que não é de confiança, porque não é um partido que está organizado e que por isso não é estável e por isso não vai conseguir dar uma possibilidade de governação estável, porque não tem uma liderança estável. Portanto, eu acho que é mesmo isto que vai acontecer com as saídas todas que estão a acontecer. Não estamos aqui só para cascar no PS, vamos cascar também um bocadinho no PSD, e começo pelo Zé Maria, obviamente. O que é que achaste nesta semana Foi campanha no mercado do bolhão ou foi apenas um Conselho de Ministros?
O que é que tens a dizer sobre isso? Ver uma coisa, aquilo que aconteceu foi um Conselho de Ministros descentralizado. Agora, vai muito ao encontro daquilo que eu pessoalmente considero que deve ser a campanha eleitoral do PSD nestas eleições legislativas. Entretanto, houve informações, desculpa, que acho que a JSD convocou militantes para... Foi o próprio PSD que enviou mensagem. O próprio PSD, ok. O próprio PSD enviou mensagem. Mas já era campanha. Já lá vou. Para que determina só, porque pode haver pessoas que não percebem. Para fazerem número, não é? Para estarem atrás. Exatamente, já lá vou essa Zé Maria, questão, mas permitam-me primeiro dizer isto. É normal, e assim é que deve ser, que a campanha do PSD se foque naquilo que foi este ano de governação e de boa governação, na minha opinião. Certamente tenho aqui colegas que discordarão, se calhar, de boa governação, e é assim que se deve fazer política. Política pelo positivo, e sempre foi, desde o início, e quando soube que ia existir estas eleições, eu sempre disse que era a partir daqui que nós devíamos trabalhar. É muito difícil distinguir Luís Montenegro Primeiro-Ministro de Luís Montenegro candidato, não é? Complicado fazer. Mas naturalmente que nós, quando nos recandidatamos a algo, nós temos que falar daquilo que foi o nosso trabalho no passado. Portanto, também o que queremos para o futuro, mas isso passa efetivamente por aquilo que foi o passado. Não faz sentido fazer campanha pela negativa e acabar por ir aqui ao encontro de algumas narrativas com as quais eu, por exemplo, não concordo. Aconteceu X, Y e Z, mas o outro lado também fez X, Y e Z. Ou seja, não é por aí. Agora, para ir àquela questão de serem os militantes serem chamados para fazer número, como estavam a dizer. Bom, eu acho que isto vai um bocadinho, é uma daquelas questões que acabam por ser práticas dos partidos e que eu não vejo necessariamente alguma questão. Quando um membro do governo, já lá vamos, quando um membro do governo se dirige a qualquer ponto do país, é natural que as estruturas locais sejam informadas de que o membro do governo irá estar, até por uma questão institucional. E é normal que os quadros, as bases e até mesmo as estruturas partidárias locais queiram estar presentes nessa. E aqui estávamos a falar de um Conselho de Ministros, ou seja, teríamos, e mais, um Conselho de Ministros que foi realizado um ano após a tomada de posse do governo. E, portanto, era um momento impactante e eu acho que é natural que isso tenha acontecido. Agora, se isto é um problema, eu não consigo perceber onde, mas... Temos um minuto para ouvir o André, que discorda do Zé Maria, obviamente. Sim, eu acho que há muitos problemas com esta iniciativa que o Governo realizou, este Conselho de Ministros descentralizado. É preciso dizer que foi o Partido Socialista que começou com esta prática mais recentemente dos Conselhos de Ministros descentralizados. António Costa andou a viajar pelo país. António Costa viajou pelo país. E nunca vimos nada deste género. Nunca vimos este tipo de campanha em lado nenhum com esses Conselhos de Ministros centralizados. Percebo o teu ponto, naturalmente temos que convidar as instituições políticas, temos que convidar os partidos políticos, temos de convidar, sobretudo, os representantes do nosso partido, mas daí tentar mobilizar, chamar os militantes para estarem presentes, para quase que em apoteose receberem o governo no momento de pré-campanha, parece-me preocupante. E há mais uma questão que é importante, parece que nos estamos a esquecer. Para terminar? Foi no Porto, no mercado de Bolhão, e coincidentemente foi anunciada uma candidatura autárquica. No próprio dia, sim. Isto para mim é a utilização do aparelho do Estado, das instituições públicas... Para duas eleições. Desculpem, eu julgo que vou ser isenta aqui na segunda-feira. Não tenho uma pergunta para fazer. É isso mesmo, com duas vertentes. Sim. Com a vertente de preparar uma pré-campanha e de anunciar um candidato à Câmara Municipal do Porto. Eu acho que o Governo e que as instituições democráticas não se podem reger desta forma. Estamos de volta para a segunda parte do Geração V. E como já é hábito, reservamos o início da segunda parte do nosso programa para as recomendações. Começamos por ti, Zé Maria. O que é que vais recomendar aos nossos ouvintes e espectadores? Ora, eu trago um clássico, uma série clássica de quem gosta deste ambiente político-partidário, que é uma série que é Borgen, que se passa efetivamente... Também recomendo. E a Joana também. É incrível. É incrível. No Parlamento dinamarquês e, portanto, eu acho que hoje que estamos aqui a falar destas questões de constituição de listas e este drama partidário em altura eleitoral, acho que Borgen, para quem gosta disto, é uma excelente recomendação. Muito bem, muito obrigado, Zé Maria. André? A minha recomendação também é clássica. É o contrário. É o álbum Pray for Paris do West Side Gun. E partilho porque é um álbum que tem estado na minha rotação estas últimas semanas. E é um álbum muito interessante porque a capa é desde logo uma pintura do Caravaggio, com a célebre pintura com a cabeça de espada, mas em que são colocadas algumas joias nas próprias figuras. E é muito interessante este álbum porque é um álbum muito pesado do ponto de vista de tema, aborda as questões relacionadas com a criminalidade, com a droga, com a realidade que o rapper vivia, o West Side Gun, mas depois os cortes e os samples utilizados são tão melódicos que é possível serem temas tão pesados, mas com estes tons melódicos
visitar, por exemplo, uma galeria de arte no Louvre e ser um som que se adequa muito bem. E portanto, deixar esta recomendação, ouça o álbum Pray for Paris, um grande álbum do West Side Gun. Obrigado, André. Joana? Eu vou recomendar o programa que passou na terça-feira à noite na RTP, que se chama É ou Não É, com o Carlos Daniel, e onde foi convidado um painel que eu acho muito interessante. Foi o... Ai, está aqui uma mosca, desculpa. O psiquiatra Daniel Sampaio, o psicólogo Eduardo Sá, uma diretora de um agrupamento escolar, um superintendente, portanto, uma pessoa, um polícia, mas não só, ou seja, uma pessoa de um cargo de polícia de proximidade, que tem ali muitas relações com a Escola Segura, e uma estudante de 21 anos de Ciências da Educação. O que eu acho que este painel compôs-se aqui para falar sobre o tema que nós temos vindo aqui a falar também já há algumas semanas e que tem estado aqui a chocar muito Portugal e o mundo, que é o tema da adolescência e da crescente misoginia que tem surgido aqui na adolescência e nestas relações um bocadinho desequilibradas que estão a começar a criar. E eu queria dar só uma nota relativamente a este. Portanto, há uma coisa que no programa dizem, eu acho que o programa é muito interessante, até para nós conseguirmos perceber como é que os vários lados numa sociedade, portanto, a escola, o psiquiatra, o psicólogo, a polícia, como é que não estão de acordo e porque é que eles, em que é que cada um se foca quando está a falar sobre este assunto. E para dada altura, o psicólogo Eduardo Sá diz uma coisa que é, não nos podemos esquecer que os adolescentes também, ele não diz isto assim, mas é isto que ele mais ou menos quer dizer, que é, não são todos maus, os adolescentes são boas pessoas, a maior parte dos adolescentes não são assim. E eu queria dar só esta nota, porque acho que com esta onda nós caímos, portanto também estamos um bocadinho nesta forma agora de estar na sociedade, que é, há uma coisa que surge, de repente há um pânico e vamos todos para esse extremo, não é? De repente é uma generalização gigante e toda a gente é assim. Exatamente. E eu acho que ninguém ganha com isto, mas muito menos os adolescentes. Acho que nós não podemos, como eu já tenho ouvido agora na última semana, algumas pessoas falar sobre isso no espaço público, dizer que estes novos adolescentes, esta geração de adolescentes, como se todos os adolescentes rapazes fossem assim. Não é verdade. Porque quando nós fazemos isto, aquilo que acontece é que seja os adolescentes rapazes, seja as famílias, também se sentem atacadas, não é? Ou quando alguém diz a culpa é sempre dos pais, a culpa é sempre da escola, as pessoas que se sentem lesadas nesta generalização vêm tentar defender-se porque ninguém gosta de se sentir culpado, não é? Nem de se sentir atacado. E de repente geramos aqui uma luta de culpas e no meio disto não se define nenhum tipo de estratégia e esta onda de misoginia continua a crescer e nós ficamos aqui só numa lutazinha de confrontos de culpas, de extremismos. Era só dizer isto. Obrigado, Joana. Continuamos contigo. Queres falar da entrevista muito peculiar? Queria falar da entrevista muito peculiar, mas se calhar antes, e apanhando aqui a questão do bolhão e de não ser campanha, ser um evento do Estado, pronto, que eu acho, pronto, há sempre uma justificação e aliás, nem eu espero que um partido como o PSD ou de resto o PS fizesse igual, porque acredito que poderia fazer também, portanto não vamos ter aqui, eu acho que agora foi o PSD que fez, mas também via perfeitamente o PS a fazer uma coisa do género. Portanto, eu acho que... Posso provocar? Qualquer... Podes. O livro só não o faz porque não consegue. Exatamente, mas é verdade. Eu tinha que fazer esta provocação, desculpa. Tudo bem. Eu acho que isto é um sintoma de como a política neste momento está a ser. Eu enquanto jovem, que vota no meu país, gostava muito mais que alguém dissesse sim senhor, foi exatamente isso, foi campanha, peço imensa desculpa. Eu sou muito mais, eu acho que neste momento a autenticidade vende na internet e também venderia na política, os políticos portugueses é que ainda não se aperceberam disso, mas acho que apanhando aqui essa ideia, eu gostava, e a campanha, portanto a ideia, campanha, eu gostava muito de perceber como é que dentro do PSD se está a viver, muito embora eu saiba que provavelmente não serás a pessoa que me vai responder isto assim com a maior liberdade do mundo, mas saiu uma sondagem que dizia que grande parte dos portugueses responsabiliza Luís Montenegro por estarmos a ir a eleições e esta é a grande luta e por isso aquele debate de moção de confiança, não é? Porque ninguém queria sair do Parlamento naquele dia com a responsabilidade de ter convocado eleições. E Luís Montenegro, eu acho que estava bastante crente de que ia conseguir limpar a sua imagem em relação a este assunto. Agora veio uma sondagem que diz que não é? Também é uma sondagem que vale o que vale, nós sabemos muito bem como é que as sondagens são em Portugal. Mas é Maria, o que dizer dos resultados? Não, eu tenho claramente resposta, ainda que, e é uma resposta muito, muito livre, passo aqui a expressão. Eu não sou tanto livre, quero só deixar isso. Mas para claro. Dizer uma coisa, é assim, as sondagens valem efetivamente o que valem e nós temos que começar a perceber que nós estamos num momento, aliás, tivemos um conjunto de eleições nos últimos anos em que percebemos que muitas das vezes aquilo que as sondagens nos dizem não é efetivamente
necessariamente aquilo que depois se reflete na urna. Aliás, às vezes até condicionam o voto. E eu acho que aqui isto é muito claro. Por exemplo, temos esta sondagem que diz que a maioria dos portugueses culpabiliza Luís Montenegro por aquilo que aconteceu, mas também temos uma outra sondagem que diz que Luís Montenegro é a figura política que lhes dá mais segurança e que lhes quem atribuem mais credibilidade política. E, portanto, acho que nós temos, como eu costumo dizer, nós temos sondagens para tudo. Exato, eu não me esqueço que há umas semanas atrás, na mesma semana, saíram duas sondagens de duas empresas distintas, não vou estar a mencionar, mas que uma colocava o PSD a ganhar, a outra colocava o PS a ganhar, uma dizia que os portugueses queriam ir a eleições, a outra dizia que os portugueses não queriam ir a eleições. Portanto, quer dizer, eu acho que é tudo um bocado... Mas deixa-me só dizer uma coisa. Mais do que a questão das sondagens, eu acho que temos mesmo de ser sérios nesta questão. Isto não tem nenhum viés partidário, eu acho que é mesmo fático e não há problema nenhum em admitir isso. O responsável pelas eleições é Luís Montenegro porque apresentou a moção de confiança. Já sabendo que ia ser chumbada. Já sabendo que ia ser... Mas reparem, mesmo que não soubesse que ia ser chumbada, o ónus cai sempre naquele que apresenta a moção de confiança. Tal como, se apresentando a moção de censura o governo cai, o responsável aqui apresenta a moção de censura. Isto eu acho que Eu acho que podemos passemos muito rápidos, mas não sei se queriam entrar por aí, mas é assim, eu acho que é claro. O Partido Socialista queria ir para agora a música chegou aqui ao pé de mim, queria ir para uma comissão parlamentar de inquérito para escrutinar esta questão do Primeiro-Ministro e, portanto, tinha essa possibilidade se não precisava de votar a favor da moção de confiança, bastava abster-se e, portanto, não precisava de fazer esse voto. Desculpa interromper-te, mas tal como se absteve no Orçamento de Estado e depois passou a mensagem de que o PS aprovou o Orçamento de Estado. Certo, mas aqui teriam a oportunidade, a primeira coisa que faziam depois de se abster era propor então a tal comissão parlamentar de inquérito e avançarem. Há um ano atrás foi dito que moções de confiança não seriam aprovadas. Mas é assim, está bem, mas nós quando fazemos uma análise e quando falamos com um espectro de um ano, não sabemos os momentos concretos, às vezes situações concretas em que temos que analisar. E neste momento, para o Partido Socialista, e não querendo estar aqui a vender estratégias políticas, era muito melhor se tivesse aprovado a moção de confiança e tivesse avançado para a Comissão Parlamentar de Inquérito do que estarmos a ir efetivamente para... Eu disse aprovado, mas era viabilizar. Do que estarmos a ir para eleições. Quer dizer, deixar uma moção de confiança. Portanto, nós confiamos no governo, mas agora queremos uma CPI. Eu queria só dizer uma coisa. Porque, que é realmente, eu concordo que sim, Luís Montenegro foi responsável por irmos a eleições, mas também não acho que seja tão linear quanto é o partido que propõe uma moção de censura ou uma moção de confiança ou responsável por irmos a eleições. Porquê? Nesta situação, acho que foi mesmo Luís Montenegro. Porquê? Porque já havia duas moções de censura recusadas, que tinham sido chumbadas pelo PS. O PS disse, se apresentarem a moção de confiança, nós não iremos passar, nós queremos primeiro saber a CPI. Portanto, todo o contexto, eu acho que foi Luís Montenegro o responsável neste caso concreto. Mas acho que noutros casos não tem que... Ou seja, eu acho que o argumento não é assim tão linear e não é assim tão jornalizado. Porquê? Porque se o partido que está no governo fizer uma ação de tal ordem gravosa, o partido que vai apresentar a moção de censura é o responsável por irmos a eleições. Bom, ou é o partido que fez uma ação de tal ordem escabrosa que responsável, não é? Não deixa de ser... Sim, mas então aqui entramos novamente no mesmo argumento de então uma abstenção não é uma aprovação. Uma coisa é o que está concretamente dito e escrito, outra coisa é a sensação que fica e a nossa interpretação prática dos factos, não é? Mas pronto, exato, o assunto já lá vai, a verdade é que vamos a eleições. Sobre a Nelma, sobre a reportagem, sobre a entrevista... E queria depois se calhar falasses também de Luís Montenegro no Gocha. sobre a postura de Pedro Nuno Santos, a meu ver, muito errada, com a jornalista Nelma Silva Pinto na SIC Notícias. Porque eu acho que a Nelma é uma mulher jovem, jornalista, que muito na política. E eu acho que Pedro Nuno Santos esteve muito mal na forma. Eu percebo o argumento dele e percebo o posicionamento dele e acho que é inteligente da parte do PS usar este posicionamento de, sempre que vai a entrevistas, vão-lhe perguntar sobre a Spinum Viva, não é? E sobre o Luís Montenegro. E eu percebo Pedro Nuno Santos tentar desviar-se disso para que se descole cada vez mais e possa apresentar-se como oposição, porque senão não é. Eu acho que isso faz sentido. O problema é que ele tentou fazer isso a primeira vez, eu acho que a primeira vez não foi má, foi todas as outras que se seguiram, porque ele próprio não quis largar o tema. Portanto, depois entrou-se ali num jogo do orgulho
em que a Nelma, claro, enquanto jornalista, bem, dizia aquilo que tinha a dizer, e Pedro Nuno Santos também não queria largar. Não, mas... E ela, então pronto, ficamos assim. Mas não foi isso. E estava sempre a puxar. E depois foi uma posição super condescendente, que é preciso ter muito cuidado na forma como se aborda os jornalistas com esta condescendência. E acho que Pedro Nuno Santos esteve muito mal, mas eu gostava de ouvir falar. André. Eu tenho muitas opiniões sobre o tema. Uma, desde logo, que concordo com o Luís Paixão Martins, que ainda há uns dias fez um tweet sobre isso. Pedro Nuno Santos é um tipo bem disposto, ao contrário do que a Lídia Canessa. E sendo bem disposto, coloco num plano muito mais humano e muito menos de máquina e, portanto, de político TM, não é? E coloco num plano muito mais humanista de falar abertamente com os jornalistas. Mas Pedro Nuno Santos tem que perceber que realmente é candidato a primeiro-ministro, apesar de não existir a figura, e, portanto, tem que ter uma postura mais senatorial. Sobre a questão da Nelma, um ponto prévio. Eu acho que as nossas entrevistas, e se forem assim os debates não vão esclarecer ninguém, partem sempre de uma lógica subtrativa e não aditiva. Isto é, as perguntas que se fazem não é o que é que o senhor pensa sobre este ou aquele tema. Sim. O que é que a senhora apresenta de novo para o país. Sobre jovens, por exemplo. Sobre jovens, sobre tanta coisa. Não se apresenta nada. Começa-se sempre por casos internos do próprio candidato ou do partido, ou casos de Luís Montenegro. Ora, isto é péssimo, isto corrói as instituições democráticas, porque as pessoas que veem estas entrevistas e estes debates e veem-os consecutivamente, cada um após o outro, pensam, bem, estes são todos iguais, têm todos casos, têm todos problemas, não vou votar, vou abster, vou votar. Quer dizer, isto corrói profundamente as instituições democráticas. Eu acho que os jornalistas deviam ter esse cuidado de... É importante também abordar os casos. Há casos que têm que ser abordados, naturalmente. Mas primeiro, vamos começar com uma lógica aditiva, de propositura política. O que é que vocês pensam para o país? O que é que querem diferente para fazer para o país? Eu acho que isso era muito mais interessante para os eleitores. E para terminar, dizer apenas que houve uma insistência clara da jornalista sobre a Casa Spinum Viva. E há um momento na entrevista que, se repararmos, que Pedro Nuno torna-se mais insistente sobre o tema, porque é utilizado o argumento pela própria jornalista, Nelma Serpa Pinto, porque também tem grande apreço, quando diz que, bom, o Pedro Nuno Santos só fala sobre este caso, quando era a própria que estava a fazer as perguntas. Portanto, nesse momento, Pedro Nuno Santos sentiu naturalmente uma necessidade de se afastar cada vez mais daquilo. Porque mas ela dizia isso relativamente às intervenções públicas dele fora daquela entrevista. Ela estava, aliás, certo, porque ela estava a pedir-lhe que ele comentasse, era uma intervenção que ele tinha tido relativamente a Luís Montenegro numa aparição pública. Só que o problema é que isto é uma bola de neve. Aquilo que ela estava a dizer não era relativamente àquela entrevista. Certo, Pedro Nuno Santos decidiu aproveitar e descontextualizar um bocadinho aquilo que ela disse naquele momento e dizer, mas você é que me está a fazer perguntas. Sim, mas depois torna-se uma bola de neve, quer dizer, um diz que não quer falar, depois fazem perguntas sobre isso. Tenta-se responder sobre isso, nem que seja liminarmente, apenas para dizer que não está a fugir ao tema. E depois diz, não se fala de mais nada para além disto. É uma bola de neve total e, portanto, vamos enlamear o debate político. Deixa-me só dizer isto para terminar. Sim. Eu espero bem que o Partido Socialista e os outros partidos, do Chega não peço nada, por razões óbvias, não é? Não há cultura democrática, não há cultura, não há fair play político. Não há cultura, pronto. E, portanto, aos outros partidos peço todos que deixem o caso de Montenegro em paz nesta campanha. Apresentem os vossos projetos políticos para o país. As pessoas querem saber o que é que vai mudar na vida delas. Façam mesmo isso. A comunicação social é que tem esse papel de escrutinar aquilo que será o caso de Montenegro. A justiça também terá. E, portanto, deixem esse caso. As pessoas sabem, irão fazer o seu julgamento no dia 18 sobre esse caso em concreto. E, portanto, apresentem o vosso projeto político, apresentem o nosso projeto político e acho que isso vai ser ótimo para a democracia. Zé Maria, é por isso que ainda não vimos Luís Montenegro a ir a nenhuma entrevista na televisão sem ser ao Gocha? Não foi à RTP, ainda não foi a nenhum canal informativo também? Vamos ver. Eu acho que ir a estas entrevistas ou não ir a estas entrevistas, neste momento, quer dizer, estamos numa fase ainda muito precoce desta campanha. Espero ficar no mercado do bilhão. Existirão outras oportunidades. Eu acho que naturalmente o Primeiro-Ministro que tem que se focar efetivamente é na governação e na boa governação e mostrar esses trabalhos e fazer essa campanha pela positiva, que era efetivamente o que eu estava a dizer. Ele não deixou de aparecer em entrevistas. Ele teve uma entrevista com o Manuel Luís Gocha no programa Gocha. São sempre entrevistas mais pessoais, não é? Do que propriamente mais políticas, como aconteceu com Mas foi o único que não foi a RTP, por exemplo. Certo.
Sim, mas quer dizer, acho que aqui acaba por haver um conjunto de oportunidades. Vamos ver uma coisa. Sim, oportunidades não faltarão, claro. É isso. Acho que nós temos que perceber que... Quer dizer, nos debates mais ou menos. Estão a jogar ritmos diferentes de campanha. Em alguns debates girar no melo. E, portanto, mas quer dizer, isto é uma tendência de Luís Montenegro. Também durante a governação, a comunicação, o escrutínio, o falar para a comunicação social reduziu sempre ao mínimo. Sim. De forma inteligente, se me perguntam. Mas deixa-me fazer para fechar. Eu acho que aqui relativamente a esta questão, Luís Montenegro sempre tentou falar o menos possível para também se focar mais, lá está, e volto a dizer, e parece repetitivo, mas é um facto, nos resultados, porque é isso que as pessoas querem ao fim do dia. Porque nós, se tivermos um primeiro-ministro todos os dias a falar na comunicação social, ainda para mais no momento que atravessamos, em que nós, qualquer coisa que se diga na comunicação social, facilmente se pega e facilmente se perde o foco daquilo que deve ser efetivamente o foco de um governo, que é a governação, a boa governação e a governação para as pessoas. E, portanto, acho que aquilo que acabou por ser feito foi esse... Joana, tens um minuto para... Le Pen? Não, acho que eu queria falar da Rita Matias. Não, queria. Então, olha, juntamos as duas, porque a Rita Matias, esta semana foi. Portanto, teve aqui um caso muito triste. A Rita Matias do Chega. Um caso muito. A juventude do Chega. Um caso muito triste na Faculdade de Direito, não é? Onde Rita Matias alegou ter sido atacada com pionés, porque queria colocar um cartaz para o qual não tinha autorização e a faculdade, portanto, os alunos da Faculdade de Direito advertiram nesse sentido, dizer, olha, não pode. E depois ela chamou as autoridades, eles foram identificados. Uma situação que eu acho vergonhosa, e acho que o Ribeiro Santos, que está lá em cima daquele hall, deve ter, não sei, onde ele estará, deve estar a dar voltas, muito sinceramente, porque acho que estamos a chegar a um nível na Faculdade de Direito, acho horrível. Bom, mas isto só prova a extrema-direita, não é? E aquilo que andam a fazer. Eu acho que esta semana, quando saiu o caso da Le Pen, eu dizia que a esquerda europeia não está a fazer assim tanto para combater a subida da extrema-direita na Europa, mas a extrema-direita está a fazer muita coisa para combater a subida da extrema-direita na Europa, porque é a extrema-direita ela própria que se está a conseguir dar tiros nos pés, não é? Nós aqui temos uma versão um bocadinho muito pequenina, muito a portuguesinho, não é? Que é o atacar-me com pionés, né? Mas depois em França temos a Le Pen que foi condenada, portanto ela foi condenada e ela já não poderá por desviar dinheiros dos fundos europeus para a campanha durante 5 anos, não se pode e agora não se pode candidatar e portanto não se pode candidatar até 2030 se calhar. Não, eu acho que ela só não se pode candidatar até 2027, não tenho a certeza, mas eu acho que é até 2027. Eu achei que eram 5 anos que ela não... Sim, são 5 anos. São 5 anos até 2030. Portanto, ela não se vai poder candidatar as eleições de 2027. Exato. Sim. E portanto exatamente, não se pode candidatar em 2017. E eu acho interessantíssimo porque a verdade é que a própria da extrema-direita não está alicerçada em valores sociais, em valores democráticos, em valores políticos e por isso é que eles dão tantos tiros nos pés, porque eles não se regem pelas mesmas regras que os nossos sistemas democráticos se regem. Muito bem. O nosso tempo chegou ao fim. Obrigado, Joana Marques Braz, André Abraão e José Maria Coelho. Voltamos todas as sextas com um novo episódio. Estamos sempre disponíveis a qualquer hora, em qualquer lugar, em vídeo no YouTube e em podcast, onde podes seguir o nosso programa e partilhá-lo com os teus amigos e família. O Geração V é uma parceria entre o Ovoto e a Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo. Muito obrigado por estares desse lado. Tudo a correr bem e até para a semana.